pegar a equação, suponhamos que o meu operador O seja esse operador aqui. E H cortado, I, DI, menos MC. Se eu pegar, por exemplo, o operador coativo, que é I, H cortado, gama Mi, DI, mais MC, se nós multiplicarmos O por O por ativo, tanto faz, né? Se eu multiplicar esses dois operadores, claro, esse operador aqui, tá, óbvio que isso aqui tem dois índices, aqui tem gama Mi, a matriz gama Mi, alfa, beta, tá, não estou colocando os índices, se vocês quiserem declarar, é só lembrar, esse o meu operador O aqui é O alfa igual a gama Mi, matriz gama Mi, elemento alfa, beta, e aqui o que eu tenho é identidade, delta, alfa, beta. Mesma coisa aqui, o meu operador OTIL, que é alfa, beta. Vamos dizer, esse meu operador OTIL, beta, gama, é gama Mi, elemento beta, gama, e aqui MC, delta, beta, gama. Então, quando eu digo que eu estou multiplicando O pelo ativo, eu estou dizendo nesse sentido, eu vou pegar o meu operador O alfa, beta, e vou multiplicar pelo meu operador OTIL, beta, gama. É isso que eu estou fazendo. Estou fazendo um produto matricial, só que eu estou agora omitindo os índices matriciais. Então eu estou pegando esse operador aqui, então eu estou pegando esse operador multiplicando por esse operador vezes esse. Então, O vezes o ativo vai ficar menos H cortado ao quadrado, gama Mi, DMI, DMI. Esse cara aqui. Esse cara vezes esse. Depois esse cara vezes esse. Dá mais IH cortado, gama Mi, DMI, MC. Depois o termo cruzado aqui, menos MC, então esse termo cruzado com esse termo cruzado se cancela. E vem aparecer aqui o menos M2C2. E aí aqui é claro, isso aqui é simétrico em mini, nós já fizemos esse cálculo antes, isso aqui é simétrico em mini, eu simetrizo isso aqui em mini. Quando eu simetrizar isso aqui em mini, eu vou botar o meio de gama Mi, mais gama Mi. E aí a gente sabe, pela álgebra de Clifford das matrizes de gama de Dirac, isso aqui é 2 vezes μ vezes a identidade. Então o 2 cancela com 2, o μ produz um D'Alembertiano, então isso aqui dá para nós menos H cortado ao quadrado, D'Alembertiano, menos M2C2, né? Então isso aqui dá isso. Então eu posso escrever isso aqui desse modo, isso aqui é menos H cortado ao quadrado, D'Alembertiano mais M2C2 sobre H cortado ao quadrado. Aqui eu acho que vai ter menos ou mais. Mesmo assim, só para relembrar então, vamos colocar a nossa equação de Klein-Bach, eu acho que eu tinha colocado assim, né? D'Alembertiano mais π ao quadrado, tá? Só para botar o sinal. Então isso aqui faz o papel do μ ao quadrado. Então, o que a gente está vendo é que o nosso operador, no caso da equação de Dirac, por exemplo, eu posso construir o operador OTIL que faz esse trabalho aqui para nós. OTIL vezes O, me dando isso aqui. Então, esse operador OTIL, na verdade, é fácil de achar. Se eu conheço o operador O, quem é o OTIL daqui? Basicamente, o OTIL, não preciso nem adivinhar quem é ele. Meu operador OTIL vai ser esse operador O a menos 1, na verdade, D'Alembertiano mais μ ao quadrado, vezes O a menos 1. É só. Se eu quero que esse operador vezes esse dê isso aqui, basicamente o meu OTIL é D'Alembertiano mais M2 vezes O a menos 1. Então é só a gente ver que nesse caso nós calculamos o nosso OTIL. Quem é o nosso OTIL? Nosso OTIL é esse cara aqui. Vamos fazer um cálculo agora para ver. Aqui eu coloquei um OTIL para mostrar. Existe um OTIL que multiplicado por O e reproduz a equação, reproduz o operador de Klein-Bach. Mas eu não vou partir disso agora, eu vou partir daquele algoritmo ali. Vamos supor, eu preciso calcular o meu OTIL. Eu quero saber, eu posso construir um operador OTIL, tal que o produto dele, pelo operador diferencial, que é a equação que na qual eu estou interessado, me deu o operador de Klein-Bach. Então, muito simples, quem é o OTIL é o inverso do O, atuando no D'Alembertiano menos 1. Então, eu não tenho o OTIL, mas eu tenho o O. Então, a gente vai ver que esse vai dar exatamente o OTIL que eu coloquei aqui.
Ótil para nós, né? É o O menos 1. Vezes D'Alembert mais I ao quadrado. A ordem. Oi? A ordem não importa? Não importa porque, na verdade, são operadores diferenciais. Então, você não tem não localidade. Se você vai para o espaço dos momentos, tudo é K. Então, você está só multiplicando, tá? A ordem não K. Então, por exemplo, preciso inverter esse operador aqui. Então, o nosso operador ótil, ele vai ser esse operador aqui a menos 1. Então, esse operador de Dirac aqui, nós já sabemos quem é, né? Nós já tínhamos visto quem era gama mi dmi a menos 1. Gama mi dmi a menos 1 é gama mi dmi sobre D'Alembert. Eu sei inverter esse operador aqui e também sei que esse operador aqui é 1 sobre MC. Então, se a gente sabe inverter esse operador aqui, fica claro que esse operador aqui pode ser facilmente inversível. Se eu tiver alguma coisa do tipo A mais B, eu quero inverter esse operador aqui. E eu sei inverter A. Então, eu posso botar o A aqui, né? 1 mais B sobre A menos 1. Então, isso aqui fica 1 mais B sobre A menos 1 vezes A menos 1. Isso aqui eu sei inverter, isso aqui é uma série geométrica, é 1 menos BA mais B2 sobre A2 menos B3 sobre A3. E esse operador que está aqui, ele se repete. O quadrado dele é gama mi dmi sobre D'Alembertiano, depois quando eu levo ele à terceira potência, ele de novo vai dar gama mi dmi, só vai aumentando as potências do D'Alembertiano. Então, é fácil inverter esse operador aqui. Então, esse operador aqui pode ser facilmente invertido, ele dá para nós IH por K. Se vocês fizerem o inverso dele, vai dar exatamente aquele cara que nós calculamos. Então, dele mais MC. Então, se eu sei desse cara aqui, é só colocar aqui que eu ganho o nosso operador O. O nosso operador O é menos 1, automaticamente é esse aqui. Quer dizer, quando eu fizer isso aqui, claro, esse operador aqui vai produzir um sobre D'Alembertiano mais M2. Quando eu for inverter esse operador aqui, eu vou obter isso aqui sobre D'Alembertiano mais M2, onde M2 eu sei quem é, M2 C2 sobre H cortado ao quadrado. Então, fazendo esse procedimento aqui, eu ganho exatamente isso aqui. Então, é só porque o que a gente tem em mente é o seguinte: dada uma equação de onda O, atuando no campo φ, esse operador ó, atuando no campo φ genérico, o que eu estou querendo dizer é que eu posso sempre construir um operador ótil a partir de O que satisfaça a essa condição, onde μ é a massa do campo. E esse operador ótil, se eu precisar calcular ele, o dispositivo de calcular ele é esse aqui. Então, o que a gente está dizendo é isso: eu conheço o ótil. Se eu conheço o ótil, a pergunta é: qual é o que eu quero colocar? O que eu quero colocar é que, conhecendo a função de Green escalar, a gente pode conhecer a função de Green dos demais casos. O que a gente está querendo, ele está querendo colocar isso aqui, né? O ponto, né? Onde? Conhecendo a função de Fourier, podemos sempre construir as funções de Green
Então, bastando eu atuar operadores de spin sobre a função de Klein. Então, eu preciso da função de Green escalar. Com ela, eu consigo fazer as demais coisas. Deixa eu apagar aqui. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Então, o nosso problema é esse. Nós temos o operador de campo para um certo campo φ, e o problema de Green dele é esse aqui. Então, esse aqui é o nosso campo genérico. Esse operador é o nosso operador genérico. Estou querendo dizer para vocês aqui. Isso aqui é a função de Green. Então, a função de Green no meu campo φ genérico. Então, nós estamos propondo o seguinte, que se essa função de Green, então, que a função de Green no campo φ, desse campo genérico, pode ser qualquer representação do grupo de Lorentz, a gente pode eventualmente colocar ela desse modo. Isso aqui vai ser um OTIL, eu vou construir esse operador OTIL a partir desse operador aqui, OTIL X, atuando em cima da função de Green de Klein-Gordon x menos y. Então, é só a gente ver o seguinte, se eu atuar com esse operador, agora, onde, por exemplo, estão lembrados, onde ó, tio x é tal e ó tio vezes ó seja D'Alembertiano mais I2. Então, se eu sei esse operador aqui, na verdade, no fundo, esse operador aqui basicamente é o inverso desse. Isso aqui é uma constante. Do ponto de vista do sistema de spins, do espaço de spins, isso aqui é um número. Isso aqui, claro, é um operador diferencial. Mas isso aqui é uma identidade do espaço esquemorial. Os índices esquemoriais, os índices de spin no campo, né, os índices das representações, eles têm que ser colocados aqui de tal maneira que aqui o que eu tenho é a identidade. Então, na verdade, esse operador OTIL é o inverso do operador O. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, essa proposta aqui de função de Green, então se esse cara aqui é a função de Green desse objeto, essa equação tem que ser satisfeita. Então, se nós pegarmos O e atuarmos em cima do G, mas eu estou propondo para o G essa expressão, então nós vamos ter aqui OTIL e aqui o G de Klein-Gordon de x menos y. Mas, como esse operador aqui, OTIL e O, por construção, esse operador OTIL satisfaz a essa equação aqui, então, esse operador aqui é o operador que, batendo na função de Green de Klein-Gordon, me dá o delta. Então, desse modo, eu consigo ver que a função de Green de um dado campo genérico é sempre a atuação desse operador, que está tudo definido por essa equação. Se eu souber esse operador, que é fácil de fazer, algum método, é um problema simplesmente algébrico, tirar esse operador, eu atuo em cima da função de Green de Klein-Gordon, e aí eu tenho a função de Green do meu campo genérico. Que eu preciso, sim, claro, eu preciso que define o meu campo. O meu campo pode ter uma representação do grupo de Lorentz, ele pode ter diferentes dinâmicas dependendo desse operador. Dependendo do operador que eu colocar aí, eu vou dar uma dinâmica para o meu campo φ. O meu problema vem daqui. Tudo começa aqui. Eu tenho um operador. A minha equação de campo é essa equação aqui. Tem um campo genérico aqui, vou dizer que a equação seja homogênea, equação de campo livre. Campo livre, se eu colocar uma fonte, o que eu tenho aqui é uma fonte externa para esse campo. Mas, em geral, a gente dá a equação do campo livre. Vamos dizer que eu não tenha dado a fonte. Basicamente, o que é importante é isso aqui. Isso aqui é que vai definir a dinâmica do meu campo. Se eu tiver um campo qualquer, dependendo do operador que eu colocar ali, ele vai se propagar de um modo ou de outro. A relação de dispersão depende crucialmente desse operador aqui. Esse operador aqui está dado. Se eu conheço esse operador, então eu sei que eu preciso da função de Green desse operador, que é a função de Green associada a esse campo. Se eu conhecer essa função de Green desse operador, eu sei tirar esse campo para qualquer configuração J.
Então, o meu problema de eu sei resolver esse campo em função da fonte se eu soubesse a função de Green. Então, o meu problema é saber a função de Green desse operador, que é o que eu estou dando aqui. Agora, esse operador é um operador para um campo de um certo spin. Então, o que nós estamos propondo é que eu conheço essa função de Green a partir da função de Green de Klein-Bott. Quer dizer, ela nada mais é do que a função de Green de Klein-Bott fantasiada de spin. O que eu preciso é tirar a estrutura de spin aqui e jogar aqui. Que é exatamente o que a gente fez no caso, né, do campo de spin meio, do campo de spin meio, o campo de Klein-Bott, que é o campo de Dirac, né? Basicamente, a minha função, e quando eu tinha o meu operador de Dirac, esse aqui, né, ia dar cortado, né, para mi, dmi, menos mc. Sim, essa aqui é a minha equação. Equação de Dirac. Meu operador, ó, está definido aqui. Quem é o meu operador OTIL? O meu operador OTIL é o inverso desse operador aqui, então é I, H cortado, dmi, mais MC. Atuando em cima da função de Green do escalar. Quem é a função de Green do escalar? Vou botar aqui G de x menos y. Então, se eu souber a função de Green de Klein-Bott, basta inverter esse operador aqui, que é o homem, esse cara aqui, esse OTIL aqui, claro, esse OTIL aqui, na verdade, né, ele satisfaz aquela equação. Ele é isso aqui vezes 1 sobre Lambertiano, Lambertiano mais meu ao quadrado. Então, tem que fazer isso aqui, é o meu OTIL. Meu OTIL é esse operador, menos 1, vezes isso. E isso aqui, quando bater na função de Green de Klein-Bott, isso aqui vai me dar o delta. Então, é o que a gente tem aqui. Então, basta conhecer esse cara que eu atuo com esse operador aqui e eu resolvi o problema da função de Green. Então, por isso, né, a gente pode se preocupar, então, só de calcular a função de Green do escalar. Porque a função de Green do escalar, ela vai dar toda a estrutura causal do problema. Quer dizer, a estrutura causal está ali. Depois, os demais campos, o que eu tenho que fazer é apenas introduzir a estrutura de spin que o campo tem. A estrutura de spin do campo está definida pela equação dele. Então, deixa eu apagar isso aqui. Estamos dizendo isso. Então, se nós pegarmos, né, por exemplo, o campo de Dirac, Dirac, a nossa equação de Dirac é essa aqui, H cortado, Vamos pegar um campo livre mesmo, estou pegando um campo livre. O que eu preciso é desse operador. O que eu preciso é do operador de volta. Claro, esse operador aqui agora tem estrutura matricial. Vamos a minha aqui por causa da identidade que está presente aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a minha função de Green de Dirac, que é associada a esse operador aqui, é esse operador aqui, a menos 1, então se eu pegar esse operador aqui, IH cortado, mais MC, o inverso sobre 1 sobre da Lambertiano, mais Mi2, onde Mi2, vou lembrar que Mi2 é MC sobre H cortado ao quadrado. Se a gente fizer aqui o cálculo, vai ficar isso aqui vai ficar menos H cortado ao quadrado Lambertiano, os termos cruzados vão se cancelar, e aqui vai ficar menos M2C2. Isso aqui 1 sobre a Lambertiano mais Mi2. Então, o inverso desse operador aqui é esse operador aqui. Então, isso aqui está aqui. Então, esse aqui acontece H cortado aqui em evidência. Então, menos H cortado aqui ao quadrado em evidência. Então, aqui fica mais. Isso aqui tem M2C2 sobre H cortado ao quadrado é M2. Então, esse cara aqui está cancelando esse cara aqui. Está sobrando esse menos 1 sobre H cortado ao quadrado. Então, isso aqui bota aqui menos 1 sobre H cortado ao quadrado. Então, se eu multiplicar esse operador aqui por esse operador aqui, eu obtenho a identidade. Então, esse operador, se eu colocar esse operador aqui, menos H cortado ao quadrado, então esse operador aqui, você vai ficar menos 1 sobre H
I, H cortado, gama I de I, mais MC, que é o meu operador O menos 1. Aqui o meu operador com 1 sobre D'Alembertiano, então já foi embora, atuando aqui na função de Green de Klein-Bach. Então esse operador aqui está todo na coordenada x, atuando na função de Green de Klein-Bach de x menos y. Então se eu atuar agora com esse operador O em cima dessa função de Green, esse O vezes esse cara aqui vai produzir exatamente D'Alembertiano mais μ ao quadrado. D'Alembertiano mais μ ao quadrado atuando na função de Klein-Bach dá o delta. Então esse operador aqui já fez o serviço para mim. Então, é esse cara aqui que está fazendo esse delta. Esse objeto aqui atua na função de Green de Klein-Bach. Quer dizer, eu consigo expressar a função de Green do campo de Dirac, na verdade, a partir de toda a estrutura causal daqui. Vamos ver já na próxima aula. E aqui eu tenho simplesmente, na verdade, a gente já sabe que essas matrizes aqui são as matrizes de spin. Então isso aqui é uma estrutura de spin. Então se eu atuar com esse operador, então eu estou dizendo isso, O de x, né? O operador O é I, H cortado, vou botar assim para evitar índice saturado, gama I de I, menos MC. Atuando nesse objeto aqui, menos 1 sobre H cortado ao quadrado, e H cortado, I de I, mais MC. Concordo? Se eu pegar agora esse operador aqui, atuando nisso, a gente já viu, isso aqui vai produzir D'Alembertiano mais μ ao quadrado, com H cortado aqui embaixo. Então, esse H cortado ao quadrado dá conta do H cortado ao quadrado que sobra aqui, mas basicamente o que eu produzo aqui é D'Alembertiano mais I2. D'Alembertiano mais I2 atuando na função de Green de Klein-Bach e dá o delta. Então, de fato, esse objeto aqui é a função de Green do campo de Dirac. Então, simplesmente, vamos ver daqui a pouco no caso do campo vetorial também, então não preciso me preocupar muito. Sabendo as funções de Green escalares, né, no fundo é a covariância que está fazendo isso para nós. Né? A covariância, sabendo a função de Green dos escalares, eu gero as funções de Green do campo de spin mais elevados, atuando simplesmente com os operadores de spin. Mas esses operadores também não são adivinhados. Eles saem daqui, porque basicamente o operador que está ali é esse aqui. E esse operador aqui nada mais ele satisfaz a essa condição. Então, quando eu sei esse, basicamente eu fixo esse. Porque no fundo o que eu estou dizendo é isso. Esse operador aqui, se eu pegar isso aqui, se eu pegar o operador O sobre o D'Alembertiano mais μ ao quadrado, eu estou obtendo aqui a identidade. Isso eu estou dizendo. Então eu estou dizendo que esse operador aqui é o inverso desse operador. Então, simplesmente eu pego o operador de onda que eu tenho, divido por D'Alembertiano mais a massa correspondente àquele campo. Então, se eu pegar esse operador aqui, fizer esse cálculo aqui, esse O ativo vezes esse O dá identidade. Então, esse operador O ativo é esse operador que inverte o O. Então, a coisa fica automaticamente resolvida. Quer dizer, quando eu coloco lá o O atuando no O ativo, vai dar o D'Alembertiano, a gente ganha a função de Green escalar. Então tá certo. Então eu vou deixar por aí agora, vou dar um intervalinho. São 6 horas, né? Então 6h15 a gente retoma. E aí eu termino o caso vetorial, para mostrar como é que a gente tira a função de Green de Maxwell ou de Proca em função do escalar. E aí a gente pode pegar outros exemplos também. E aí a gente trabalha a função de Green do escalar. E aí, sabendo a função de Green do escalar, a gente tem toda a estrutura causal das funções de Green. Tá legal? Vamos ter um intervalinho de 15 minutos.